noite, a paz seja contigo, amém? É uma alegria, um privilégio de mais uma vez eu estar ministrando a palavra do meu Deus, amém? Já se encontramos aqui de pé, glórias a Deus, com a Bíblia nas nossas mãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Se vocês tiverem uma Bíblia, por gentileza, vamos pegar, amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus, amém? Vamos lá então, glória a Deus. O título diz assim: Há dissensões na igreja de Corinto, amém? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, amém? Neste momento, vamos falar com Deus, amém? Em oração, vamos pedir para que Ele fale conosco, amém? Pela sua palavra, vamos aprender mais um pouquinho com o Senhor aqui nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, eu já quero, meu Deus, alegrar, Senhor, teu coração aqui nesta noite, porque nós estamos aqui para adorar, exaltar, enaltecer, meu Pai, o teu nome, com milhões e milhares de ouvintes que estão nos ouvindo, meu Pai, pela primeira vez, e os demais inscritos, meu Pai, neste canal, 191 pessoas, meu Deus, que vão, Senhor querido, ser abençoados também, juntamente conosco, porque nós estamos orando e crendo que o Senhor abrirá a nossa mente, dando a nós sabedoria, dando a nós inteligência, conhecimento, meu Pai, do alto céus. Papai, fala conosco de uma maneira tremenda e poderosa, meu Pai, que todos entendam que o Senhor é bom e que a tua misericórdia, meu Pai, dura para todos sempre. Abençoa esse estudo desta noite, meu Pai. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Podeis vos assentar, amém? Aleluia! O tema aqui nesta noite é o seguinte: 3 motivos para viver em união, amém? Vamos repetir mais uma vez: 3 motivos para viver em união. Acabamos de ler, igreja, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Aleluia. Igreja do Senhor, tem um ditado popular, declara que a união faz a força. E sendo assim, podemos pensar que a divisão, ela enfraquece, nos impede de alcançar um objetivo, não é? Sabemos que a vivência harmoniosa entre as pessoas, em qualquer grupo, é um desafio, mas se quisermos alcançar qualquer objetivo, aleluia, como grupo precisamos nos manter unidos, é isso mesmo, aleluia. Igreja, a união é necessária, é isso aí, vocês acabaram de ouvir que a união é necessária. Por quê? Porque a desunião enfraquece, fragmenta, frustra os objetivos e alvos que precisamos alcançar juntos, amém? Não separados, juntos, amém? Encontramos, igreja, vários exemplos negativos, amém, de divisões. Lembra? Vamos voltar lá para o livro de Gênesis. Quem já ouviu falar sobre o jardim do Éden, onde houve uma divisão, amém? Adão, querida igreja, ele pensou que também poderia mandar e desobedeceu a ordem do Senhor de não tocar na árvore do bem
e do mal. E no mundo árabe, igreja, também há divisão. A briga entre árabes e judeus, uma briga entre dois irmãos, filho do mesmo pai, Abraão, descendente de Ismael e Isaque, entre Saul e Jacó, houve divisão. Igreja, esses irmãos, eles brigavam dentro da barriga de sua mãe. E quando Esaú nasceu, igreja, Jacó estava segurando a sua perna. E durante toda a vida, igreja, Jacó, ele foi um trapaceiro, e as suas atitudes geraram ódio no coração de seu irmão. Igreja, lembra-se da parábola do filho pródigo, que relata um impasse numa família entre o pai e dois irmãos que nunca combinavam e não se toleravam. Aleluia, igreja. O irmão mais velho não tolerava o fato do pai oferecer perdão ao irmão que deixou tudo para trás para viver dissolutamente. Igreja, esse exemplo nos fazem ver também claramente que sem união não somos um povo forte, não avançamos, não prosperamos no reino de Deus. Igreja, algumas pessoas costumam dizer que o povo evangélico é um gigante adormecido. Então prefiro dizer que um gigante enfraquecido pela sua desunião. Igreja, todo aquele que nasceram novo, fazem parte da igreja, e seus membros devem demonstrar aos olhos do mundo, de forma visível, e essa unidade interna que desfrutamos em Cristo, igreja do Senhor, e assim a desunião dos crentes, portanto, é uma ameaça à igreja, é um escândalo diante do mundo. A discórdia, igreja, entre as pessoas é uma sombra destruidora da unidade. Por quê? Porque impede o brilho de luz e dificulta a vida da comunidade. Igreja do Senhor reflete fortemente também na vida, na estrutura das famílias, impedindo-as de cumprir sublime missão de educar bem os seus filhos para a prática da fé, da cidadania. Aleluia. Então Jesus Cristo, com a sua mensagem, é a luz capaz, querida igreja. Aleluia. Santo é o teu nome. Igreja, Paulo, ele orienta os membros da igreja em Corinto e se manterem unidos no único objetivo de servir a Deus. Eu quero falar sobre 3 motivos para vivermos em união e principalmente na igreja. Vejamos aqui comigo o que Jesus ele diz lá no livro de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Amém? O 20, vamos lá. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. 21. Eu peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unidos comigo, eu estou unido contigo, que todos que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia, igreja. Jesus, ele fez uma oração declarando o seu desejo que todos os que crescem nele tivessem união e que ele tinha com o Pai. Jesus, igreja, ele tem uma preocupação especial em nos ordenar a vida. Aleluia, união, porque uma igreja dividida não prospera. Sabe, lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25, percebemos claramente que esse princípio, mas Jesus, ele conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos e que luta entre si, certamente será destruído, e a cidade ou família que se divide em um grupo que luta entre si, também será destruído. Paulo, igreja, igualmente se preocupa com a união, orientar a igreja de Éfeso, que ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação, a que foste chamado com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo de paz. Há somente um corpo e um Espírito, como foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Igreja, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual sobre todos age, por meio de todos, que está em todos. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 6. Igreja do Cordeiro, é da vontade de Deus que vivamos em união, e é para isso que precisamos nos esforçar para vivermos assim, no ambiente que estamos, e principalmente na igreja com os nossos irmãos, uma igreja unida, aleluia, no objetivo de cumprir a vontade de Deus. É uma igreja forte e saudável. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui comigo o que diz ali no livro de Salmos, glórias a Deus, lá no Salmo 133, do versículo 1 ao 3, quando nós lemos no início do culto: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, pois ali o Senhor ordena a sua bênção, é como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Igreja, a união é comparada nesses versos ao óleo precioso, ao seu orvalho de Hermon. O verso 2 descreve que este viver em união deve ser como óleo precioso derramado desde a cabeça e que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. Isso se trata de uma referência à consagração do sacerdote. Igreja, o óleo deveria descer sobre toda a sua veste sacerdotal. Portanto, entendemos que a consagração deve ser plena e absoluta. A ideia que o texto pretende transmitir aqui é o seguinte: a união entre os irmãos deve ter relacionamento, santidade, santificação. Não pode haver santificação verdadeira perante Deus sem vivermos em unidade. A santificação se evidencia pela prática da união entre os irmãos. O Salmo 133 diz também que a união fraternal é como o orvalho do Monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, igreja, está situado numa região muito marcada pela umidade, por ser cheia de água. Então, igreja, isso faz com contraste com as regiões desérticas do sul da Palestina. Portanto, a região de Hermon é marcado pela prosperidade e por frutificação. Então, logo, a união que Deus deseja é acompanhado pela bênção da santificação, da prosperidade e da frutificação que Deus concede a partir dos montes de Sião. Lá no versículo 3, o importante, igreja, é que o Senhor é quem sustenta isso. Louvado seja Deus. Então é uma bênção completa para todos nós. São muitos os exemplos onde houve a unidade dos irmãos, desde lá do Novo Testamento até os dias de hoje, e ali o Senhor ordenou a sua bênção. Como exemplo, igreja, podemos citar a promessa do Espírito Santo em Pentecoste. Jesus havia feito um pedido aos seus discípulos que não desperdiçassem, aleluia, e nem se ausentasse de Jerusalém. Amém? Vou repetir de novo. Aleluia. Ele fez um pedido aos seus discípulos que não dispersassem e nem se ausentassem de Jerusalém, até que fosse revestido de poder. Isso era uma promessa tremenda que se cumpriu. Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 4. Que estratégia magnífica do Senhor ter feito justamente na festa de Pentecoste, onde estariam todos reunidos, judeus e gentios. Atos capítulo 2, versículo 1. Aleluia, glórias a Deus. E também do versículo 9 até o 11. É realmente o Senhor ordenou as suas bênçãos, e muitos prodígios e sinais foram feitos por eles.
Atos capítulo 2, versículo 43. Bem como muitos, quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Jesus como Salvador e foram batizadas. Igreja, como essa unidade se havia de perseverança, temor a Deus, alegria, singeleza de coração, louvores a Deus e um fato maravilhoso, contavam com a simpatia do povo. Tudo isso feito através da obediência a Deus acima dos próprios interesses. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículo 44, Atos capítulo 4, versículo 32. O ponto de não haver necessidade entre eles, Atos capítulo 4, versículo 34 até o 35. Então, igreja, a unidade era tamanha que ao orarem, tremiam o lugar onde estavam reunidos e ficavam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31. E quando se reuniam no pórtico de Salomão, muitos sinais e prodígios eram feitos, contanto sempre com admiração do povo. Atos capítulo 5, versículo 12 até o 14. O salmista, querida igreja, ele exalta a importância da união entre os irmãos e o resultado dessa atitude, Deus ordena bênção e vida para sempre. Louvado seja Deus. Igreja, precisamos ter o prazer de vivermos em união uns com os outros, disponibilidade de nos doarmos sem qualquer tipo de interesse pessoal. Uma igreja que procura viver assim, igreja, com certeza tem vida e bênção de Deus sempre, aleluia. Lá no versículo 42, diz assim que todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo oração. Versículo 43, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros que tinham. Versículo 45, vendia suas propriedades e outras coisas, dividiam dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Versículo 46, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Versículo 47, louvavam Deus por tudo e era estimado por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Oh, maravilha! Então, o crescimento numérico da igreja não é mágico, igreja, deve ser fruto do ardor, da paixão de falar de Cristo às pessoas, ir ao mundo e no meio da sociedade corrompida pelo pecado, ser salvo da terra e luz do mundo. Jamais o crescimento numérico deve ser um fim de si mesmo, mas um meio para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Igreja, os membros da igreja primitiva tinham o prazer em manter unidos em tudo. A atitude dessa igreja chamou a atenção de todos e Deus acrescentava vidas que haviam de se salvar. Oh, aleluia! Então, o desafio para a igreja de Cristo é de se manter unida em todo o tempo, focada em um único objetivo, levar a mensagem de salvação a todos. Vivendo assim, Deus acrescentará as pessoas à igreja. Sejamos, querida igreja, sempre instrumento de união no lugar que Deus nos colocar. Lembrando sempre, igreja, que se existem divisões, eles são provocadas por nós mesmos. Durante a era glacial, aleluia, muitos animais morriam por causa do frio. O porco-espinho, percebendo a situação, resolveram se ajuntar em grupos. Porcos se agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos. Justamente, querida igreja, os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar um dos outros e voltar a morrer congelados. Então, precisavam fazer uma escolha, ou desaparecerem da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria,
igreja, decidiram voltar e ficar juntos e aprenderam assim a conviver de forma que não ficavam nem tão distante e não tão próximo um dos outros, numa distância suficiente para que pudessem se agasalhar e assim sobreviver. Oh, maravilha, amém? Moral dessa história, igreja, é que sozinhos corremos um grande risco de sairmos perdendo diante das lutas da vida. A união nos faz vencer as lutas e nos tornarmos uma igreja mais forte diante da diversidade. Igreja, Paulo sabiamente recomendou aos irmãos da igreja de Corintos: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, suplico a todos vocês que concordem uns aos outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e nos ajude a viver em unidade. Amém? Por gentileza, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, encurva a tua cabeça por reverência e por respeito. Oh, Espírito Santo de Deus, que não falte em nós a tua graça, meu Pai, que sempre, meu Pai, possamos, meu Pai, viver unidos, meu Pai, unidos na tua presença, unidos, meu Pai, na presença de nossos irmãos, que possamos entender e compreender, Senhor, de todos os lados, meu Pai, sem julgar, sem apontar, mas, meu Deus, abençoamos eles, meu Pai, nesta noite, que eles possam viver em união, assim como nós lemos no início do culto, o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meu Pai, abençoa todos aqueles que estiveram comigo até este exato momento, só o Senhor para recompensar e para dar vitória para cada um deles. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.